Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati, Band Litoral. Quando começamos o projeto desse nosso programa, um dos objetivos era justamente prover informações de qualidade ao mercado SMB, né, que do inglês significa pequenas e médias empresas. Como que essas corporações conseguiriam fornecer soluções, serviços e inovação ao maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos, e aos demais portos do Brasil. E hoje a gente recebe um especialista para falar justamente disso. Estou falando de Wleiner Ortiz, o nosso colega aí, consultor em gestão empresarial, também é um dos comentaristas do Inteligência Portuária, participa de hoje da edição do nosso programa. Seja bem-vindo, Wleiner. Antes de começar o erro, ou não provocar o erro, Wleiner Ortiz ou Wleiner Ortiz? Wleiner Ortiz. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Wleiner vem da onde? Alguma ascendência europeia, alemã? Alemão. Parte de pai ou de mãe? Parte de mãe. Por parte de mãe. A avó. Isso. Legal. Então, você que está em casa, pessoal, não esqueça, hein? Wleiner Ortiz, um dos comentaristas do programa Inteligência Portuária, falando um pouquinho de negócios, vidas, empreendedorismo e inovação aqui no nosso programa. Wleiner, eu começo fazendo uma provocação para você, no bom sentido, né? Empreendendo vidas e negócios. Resumidamente, o que significa isso? Significa que a empresa é resultado do empresário que está por trás dela. Quando nós ajudamos o empresário a empreender, nós automaticamente estamos provocando um reflexo em sua vida, dando a ele mais qualidade de vida, mais condição de desfrutar aí da sua vida, né? De desfrutar dos esforços, do empreendedorismo dele na sua empresa. Tem uma frase que é muito famosa, como costumo sempre relembrá-la, né? Que diz, né? Eu acredito ela a Alexander Mandic, que é um dos precursores da internet no Brasil, né? Fundador daquela Mandic BBS, depois veio o IG, enfim. Ele falava que quem tem empresa tem saudades de patrão, né? Justamente por causa dessa sistemática de ter o salário em dia, o pagamento ali, não ter as responsabilidades. Empreendendo vidas e negócios vai também de encontro com esse choque que o empresário tem, quando principalmente ele vem do mercado privado, onde ele foi funcionário e depois ele se depara com uma realidade de ter que ser patrão? Porque são duas mentalidades diferentes, né? Nós somos criados desde pequeno para sermos funcionários, né? Emprego dos sonhos. Né? A gente ouve, a partir de uma certa idade, aquela frase dos nossos pais, né? Estuda, meu filho, para um dia você ter um bom emprego. Ninguém fala para você estuda, para um dia você ser um bom empresário. Né? Então, ali já mostra o que é que nos espera lá na frente. E assim nós vamos para a faculdade também, buscando se tornar um especialista em determinada área, né? E não um empreendedor, né? E em algum momento isso chega num conflito, né? Porque você, quando decide empreender, você está abrindo mão do lado especialista, teoricamente, né? Para ser um empreendedor, né? No seu negócio, né? Para investir capital, inteligência numa determinada área. Mas os hábitos de ser funcionário falam mais forte em grande parte das vezes. E aí o empresário acaba ficando muito no operacional, que é onde ele conhece aquilo que ele foi formado, e o estratégico e gerencial acaba ficando um pouco no segundo plano, ou pelo menos não recebe toda a principal atenção que deveria ser, porque ele está muito ocupado nas questões operacionais do seu próprio negócio, né? É isso. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Também é outra frase famosa, né? A não ser que trabalhe estrategicamente para o seu negócio, né? Quem trabalha muito e trabalha no operacional, né, está preocupado em resolver o problema do cliente, do funcionário, o contador, coisas que poderiam ser delegadas por alguém e acaba ele mesmo fazendo. Então, falta tempo aí para empreender e prever aí, inovar no seu negócio, né? Agora, Wleiner, falando um pouquinho já do mercado portuário aqui na região da Baixada Santista, né? A gente tem grandes players operando, né, a lâmina d'água, operando a concessão de movimentação de cargas no Cais Santista, né, margem direita, margem esquerda do Porto de Santos. Então, são empresas com grandes processos de gestão, com um aporte de investimentos internacionais, algumas delas multinacionais, enfim. Teoricamente, são empresas que estão preparadas mais com essa visão, né?
para recrutar, para colocar os seus CEOs, o seu pessoal estratégico em cada posição. Porém, eles tomam serviços da região, que são os pequenos e médios empresários, né? Como é que você visualiza esse fornecimento, essa cadeia de serviços e produtos para o Porto de Santos, partindo do princípio que o micro e pequeno empreendedor ainda ignora a questão da visão, da missão e do valor do seu negócio? Por que é tão difícil identificar isso, esses 3 pilares? Então, é porque normalmente o empresário vê a sua empresa como um lugar para ele trabalhar, que é muito a posição de técnico no seu negócio, o lado técnico dele, não o lado empreendedor. Porque se é o lado empreendedor, ele vai buscar na missão o porquê da empresa dele existir, né? Qual é o seu grande porquê? Você abriu a sua empresa para prestar que tipo de cura para o mercado, né? E muitas vezes a pessoa não sabe responder, né? Isso, ou não tem isso muito bem afiado, né? Qual é o grande porquê do teu negócio? Qual é o grande porquê do teu cliente, né? Que você visa responder, entender. Então, se torna um pouco difícil parar para pensar isso, a sua bússola, né? A sua missão, visão e valores, porque é a alma do seu negócio. Normalmente se foca muito num produto ou num serviço. Eu tenho tal produto, serviço, mas não se pensou primariamente na cura que você quer fornecer, ou seja, qual é a necessidade, que segmento você quer atender, que necessidades você identificou nesse segmento que eles têm, que benefício eles querem receber, para poder, então, criar uma missão, a sua empresa, para entregar isso para o seu cliente, né? Falta, às vezes, parar para pensar um pouquinho isso, né? Quando a gente pergunta para a maioria qual é o grande porquê do seu negócio, qual a sua proposta de valor, qual é a cura que você leva, qual é o seu diferencial, por que é que alguém sairia de Praia Grande e viria até Santos para fazer negócio com você e não com alguém de Praia Grande? Pessoas tremem, né? Ficam, é o preço? Não, preço não. Você tem que falar de valor, não de preço, que são coisas diferentes, né? Então, falta um pouco criar essa identidade para a sua empresa, né? Por que ela existe? Como que você quer que a sua empresa seja vista, né? Como sua grande visão de futuro. E os valores que é a base da sua cultura, né? O que é que pode, o que é que não pode, quem quer alcançar determinada missão, determinada visão, entregar determinada missão, precisa se comportar de que maneira na sua empresa, né? Porque isso se torna a alma do negócio. É muito fácil chegar num restaurante e perguntar, o que é que você faz? Vendo comida. Não, comida um boteco vende. Mas por que alguém viria aqui, eu gostaria de vir aqui comer com você? O que é que você oferece aqui, né? Qual é a experiência, né? Qual é a experiência que você dá para essa pessoa? Esse é o seu grande porquê, né? Abrir um negócio por quê? Para oferecer tal tipo de solução. Uma experiência gastronômica única, né? Para encantar meus clientes. Então, um porquê nesse nível aí, né? Porque aí o resto tem que gerar em torno disso. Porque se você quer fornecer essa solução, né? Como é que tem que ser o atendimento que você tem que dar? É um reflexo disso, né? Quem quer dar uma experiência, por exemplo, gastronômica única, tem que ter o banheiro em que grau de limpeza? Né? Como é que você vai atender o telefone e tirar uma dúvida de um cliente? São as interfaces de contato do cliente contigo, é onde você entrega a tua missão, é onde você expressa a sua experiência, né? Então, a limpeza, o atendimento, né? no balcão, como você tira a dúvida. As certificações, né? As certificações que você tem. Então, tudo isso fornece uma experiência única, você impacta o teu cliente quando você entrega uma experiência dessa para ele, né? Então, o grande equívoco, que eu diria, é a gente achar que focar no produto. Por exemplo, o dono de uma cafeteria achar que o negócio dele é oferecer café. Se for para oferecer uma café, eu fico na minha casa, que eu tenho uma máquina maravilhosa do meu lado. Por que eu vou numa cafeteria, então, né? Eu vou lá em busca de uma experiência. E faz parte dessa experiência a qualidade do lugar onde eu estou sentado, como a pessoa me atende, a beleza do lugar, a experiência que eu tenho ao ser atendido, se é confortável ou não, tudo isso faz parte de uma experiência, né? Então, eu acho que para você ser escolhido como uma empresa que vai prestar um serviço, você precisa definir primeiro qual é a experiência que você vai entregar para o teu cliente, né? Agora, falando das certificações, a gente tem a cadeia ISO, né? O complexo portuário ele é muito regido por algumas certificações. As ambientais, as de cargas perigosas, enfim, as próprias certificações de qualidade total, enfim. Cria uma certa sinergia quando eu vou para um pregão
né, com um terminal portuário privativo, aceito uma carta convite para fornecer um produto ou um serviço. Se eu já mostro esse portfólio, mostro esses selos que eu tenho, o cliente lá me enxerga de uma outra forma, é só a partir desse contato no dia a dia que ele vai perceber a minha experiência ser negativa ou positiva. Se incentiva a capacitação e aos selos de qualidade é importante? É importante. Porque o outro lado possui, né? Sim, esses sim. selos, Sim, né? O sim. tomador possui. Sim, claro que sim, incentiva. Mas o mais importante de tudo é viver aquilo que você prega e aquilo que você tem. Porque o que a gente às vezes ouve falar por aí é assim, olha, o auditor vai vir aí, vai ficar todo mundo bonitinho, todo mundo dando uns trinques, e quando ele vai embora, todo mundo relaxa. Então, assim, é muito importante que isso seja mantido como uma prática, né? Eu acho que o que está por trás disso é a cultura da empresa, né? Vai manter isso sendo vivido ou não, é o empresário ter um olhar estratégico na sua operação e ver se a missão está sendo vivida, se estão todos vivendo os valores, respeitando os valores e praticando. Então, para isso é necessário treinar os funcionários, ter eventos internos, promover isso na empresa constantemente, ter alguns games para motivar, incentivar que isso seja praticado, para que seja natural. Que você tenha isso é importante, agora viver os princípios que estão por trás de uma ISO é ainda mais importante do que ter a ISO, né? Viver ela na prática, né? E é isso que a gente fala, né? Pratica aquilo que você tem, porque senão, né, fica apenas uma fachada, né? Agora, Wlainer, mudando um pouquinho a temática, tirando um pouquinho desse aspecto comportamental e humano, levando um pouquinho para o lado do financeiro, né? Que, na verdade, muitos às vezes operam no vermelho, operam no desespero, e aí acontece o que a gente chama de fasejamento. O fasejamento vem na frente do planejamento, né? Como é que essa doença é curada nas PMEs, nas pequenas e médias empresas? Como que o planejamento financeiro pode evitar que todo mundo saia fazendo no desespero de reverter uma situação contábil, fiscal e financeira que não é favorável? Bom, eu acho que isso aí são vários tópicos dentro dessa pergunta, né? Uma delas é a adequação tributária da empresa frente aos modelos que existem aí, tem uma adequação que seja própria para a sua natureza, seja mais benéfica. Tem empresas que são desenquadradas por um erro contábil ou erro dela, e depois é obrigada a viver um ano inteiro num regime que paga muito imposto, mas depois ela não esquece de coisa, vai correr atrás de voltar atrás, às vezes não dá tempo, aí fica mais outro ano. Então, acho que tem várias questões. Uma é uma questão tributária, contábil. Que precisa de consultoria, né? Precisa de uma consultoria, de uma boa contabilidade para te explicar e você entender o teu segmento, o teu negócio, para você ter um melhor enquadramento, pagar um imposto que seja justo, adequado, que permita que você sobreviva. Mas também existem outros dois fatores que eu vejo. Um deles são as crenças sobre dinheiro e riqueza do próprio proprietário da empresa, né? E a segunda são os conhecimentos específicos da área financeira. E aí nós estamos falando de uma gama de informações, né? Muitas vezes eu pergunto para alguns empresários, né, se você conhece o seu DRE, o seu CMV, ele vai, pergunta, falar com o meu contador. Não, o seu contador vai ter a DRE contábil, vai ter um CMV, mas você precisa ter a do DRE gerencial lá, saber fazer a DRE gerencial. Então, você precisa conhecer os conceitos, ou contratar alguém que domine os conceitos de faturamento bruto, faturamento líquido, despesas variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucro bruto, lucro líquido, investimentos, e equacionar isso numa DRE gerencial para você saber se a tua empresa dá lucro ou prejuízo. E muitas vezes, por falta de conhecimento nesses conceitos, o empresário não consegue ter os números dele na mão. E sem ter os números na mão, você não consegue tomar uma boa decisão financeira. Devo investir ou não? Com esse número que eu tenho aqui, isso me mostra o quê? O que eu devo fazer com esse número aqui, né? Qual foi a minha lucratividade mês passado e nos últimos 3 meses? Qual é a minha projeção futura? Qual é a projeção futura? O que eu posso fazer para cortar custos ou para maximizar a lucratividade? E o importante é ter faturamento com lucratividade, né? Algumas vezes a gente conversa com algumas empresas que têm faturamento, mas não têm lucratividade. E aí tem muitas que quebram faturando muito, né? Quebram por quê? Porque tem muito faturamento, mas não tem
a lucratividade. Então, conhecer os seus indicadores de desempenho financeiro é chave para que você possa tomar decisão, porque toda decisão sua tem que se basear nos seus números, né? Então, todo o teu poder de decisão vem de você ter ciência dos seus números. Então, se você não conhece a margem de contribuição de cada produto, a margem de contribuição da empresa, etc. e tal, no final você fica com dificuldades de fechar o mês no verde, né? Perfeito, pessoal. A gente vai fazer uma parada rápida no Inteligência Portuária. No segundo bloco, o Wlainer vai falar mais de inovação, liderança, enfim, todos os aspectos do capital humano dentro do negócio. Até mais. Voltamos com a Inteligência Portuária dessa semana, recebendo o consultor empresarial de negócios, expertise aí em empreendedorismo, liderança, treinamento, capacitação, enfim, uma área vasta que o Wlainer toca lá na sua consultoria, também é um dos comentaristas do nosso programa. Falando nisso, Wlainer, qual é o cardápio que o Instituto tem? Fala o nome do Instituto para a gente. É Line Instituto Santos. Especializado em? Estratégias de empreendedorismo e gestão, na verdade, especializado em ajudar os empresários a se transformar nos empreendedores que eles precisam ser para que o seu negócio possa prosperar e continuamente inovar e evoluir, né? Falar um pouquinho, Wlainer, nessa questão da gestão do tempo. Não dá para se falar em capacitação empresarial no fornecimento para uma cadeia tão complexa quanto é a portuária, sem falar do tempo, né? Nós temos aí complexos portuários batendo cada vez mais recordes em todo o mundo. O Porto de Santos vive com a competitividade como uma forma de pressão constante, né? E tem um gerenciamento do tempo pessoal de cada profissional que atua nessa atividade, nesse segmento, de cada empresa que tem o seu SLA, o seu tempo de resposta para dar para o seu cliente, enfim. Fala um pouquinho dessa questão do gerenciamento do tempo, passando pelas empresas e pelas pessoas em si, como que a gente consegue consertar o reloginho do nosso organismo? Então, na verdade, existem algumas estratégias para ajudar você a fazer uma melhor gestão do tempo que você tem disponível para que você seja mais produtivo e tenha menos estresse. O objetivo é esse, né? Tem que parar de correr e começar a caminhar, né? Mais produtividade, menos estresse, né? Porque existem muitos ladrões do tempo. Existe o ladrão da satisfação instantânea, que é as redes sociais. Satisfação instantânea. Você abre ali o teu celular, rapidamente você vê notícias, etc. Postagem no Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. E quando você percebe, foi meia hora, foi uma hora. Então, se você não deixar isso para um determinado horário do dia para que você faça aquilo, a tendência sua é pegar o celular toda hora na mão e dar uma olhadinha, porque apita, toca um sinal e... Então, um dos ladrões do tempo, né, são as redes sociais. A própria tecnologia, né? A própria tecnologia, que ela nos ajuda, mas sem uma metodologia para você, que nem e-mail, a mesma coisa. Se você não determinar um horário para você parar e ver e-mails, você vai olhar a cada hora que chega o e-mail, você não vai sair da frente do e-mail. Então, você tem que ter algumas estratégias para que isso não roube o teu tempo de produção durante o dia, né? E aí é questão de priorização, né? Priorizar uma coisa em detrimento de outra. Você vai ter que, né, deixar isso de lado, porque aquele que é circunstancial está batendo toda hora na tua porta pedindo um tempo seu. Mas se você não for estratégico, não colocar um horário para atender aquilo, em determinado tempo, você não consegue produzir nada, não consegue ser focado, né? Então, é priorização, é foco, é trabalhar com uma agenda, né? E deixar na sua agenda aquilo que é prioritário para atingir os objetivos do seu negócio, os seus objetivos pessoais, né? Então, uma vez que você determina quais são os seus objetivos de negócio e pessoais, eles têm que estar na tua agenda. Pelo menos as ações que levam a concluir esses objetivos têm que ocupar um espaço, merecem um espaço na sua agenda. E só vai ter um espaço na sua agenda se você usar um outro tempo, outro momento para poder ver redes sociais, ser e-mail, responder, né? Você colocar isso também na sua agenda e respeitar a sua agenda, né? Depois chega lá, deixa eu ver. Então, uma técnica boa é chegar no fim de semana, no domingo, e você planejar como vai ser a sua semana, né? De segunda a sexta, sábado.
Você planejar, você colocar na sua plano semana... de voo, né? O plano de voo. O que eu vou fazer na segunda, que é primordial para o meu negócio e para mim, na terça, na quarta, aqui na sexta, você está, assim, profetizando a sua vitória. Né? De certa forma, né? Você está profetizando a sua vitória na outra semana. Se você é muito uma semana, pelo menos no dia anterior, você planeja o dia seguinte. Se você não consegue ter visibilidade de uma semana inteira, planeja no dia anterior. Chega em casa à noite, senta e planeja o dia seguinte. E não sendo, porque senão você vai fazer as coisas assim conforme elas surgem e pintam. Você não tem um plano de voo. Apagando incêndio sempre. Né? Então é uma maneira de você ter um planejamento para ser mais eficaz na gestão do tempo. E Wlainer, os players portuários hoje, eles são dotados de tecnologia de ponta no quesito ERP, né? Que é a sigla em inglês para planejamento dos recursos empresariais, ou software CRM, que fazem esse relacionamento com o cliente, com atendimento, marketing e vendas, enfim. E a gente pode achar que uma indústria como o porto, por se tornar algo tão segmentado, né, tão especial, ela exige um relacionamento técnico e direto com o fornecedor. Eu já acho que não. Eu acho que a área de marketing e vendas pode entrar nesse relacionamento. Como é que você vê isso? A parte de marketing e vendas está muito ligada a varejo, a loja de rua, ou essa ciência da administração, enfim, pode ser aplicada em relações industriais? Quando eu, por exemplo, quero fornecer para a cadeia portuária, para a cadeia da indústria do petróleo, enfim, para outras indústrias, o agronegócio, enfim, a minha empresa, sendo uma pequena e média empresa, ela pode ter essa visão de marketing e vendas? Pode. Sair deve. daquele tradicional boca a boca? Sim, eu acho que pode e deve. O importante é que ela tenha o seu próprio plano de marketing, né? Que ela use de algumas estratégias de marketing para poder ser relevante para o seu público-alvo, né? Porque o marketing, ele está grávido das vendas, não é verdade? Nós fazemos o marketing apenas para oportunizar momentos de vendas. E lá, sim, você vai fazer a sua venda. Então, são dois segmentos que se complementam. Um não existe como assim, o outro, um complementa o outro, né? Ou cria um momento para o outro. Então, uma das estratégias, você já deve ter visto em as revistas que ficam na banca de jornal expostas lá, Veja, Isto É, entre outras, que ficam expostas e ela fica com uma manchete em letras garrafais e embaixo tem um texto com uma letra um pouco menor. Então, aquilo é uma estratégia de marketing já para poder pegar as pessoas que estão passando por ali, né, chamar a atenção delas com uma manchete impactante. A pessoa queira chegar mais perto para ver, chegando mais perto ela vê uma outra manchete que desperta o desejo e o interesse de a pessoa comprar revista. Então é uma estratégia AIDA aí por trás do marketing, né, que tem o objetivo de chamar a atenção, despertar o desejo, o interesse e levar a pessoa a ter o desejo de agir e comprar o teu produto, né? Então é uma maneira de se posicionar, né, de se posicionar no mercado e mostrar por que você é diferenciado, né? Qual é a cura que você leva. A gente fala que existem dois marketings, né? O marketing da cura e o marketing da esperança. Da esperança você torce para que as coisas deem certo, né? Tal, conta com relaciona, mas o marketing da cura não. Você sabe primeiro, você sabe os seus diferenciais, qual é a sua proposta, a sua missão do seu produto, a missão do seu serviço, a missão da sua empresa. E você posiciona isso de uma maneira estratégica pelo marketing, para chegar até o seu público-alvo que consome esses serviços como o seu. E por isso mesmo você se torna relevante para essas pessoas. Então, hoje em dia, ainda mais pelas redes sociais que estão aí, Instagram, Facebook, você tem muita penetração no mercado fazendo uso adequado das redes sociais, né? Promovendo o teu serviço, o teu produto, as redes sociais, usando estratégias de marketing, como a AIDA, a PUV, Proposta Única de Vendas, entre outras, para se tornar relevante, né? Porque você precisa disso, afinal de contas, por que alguém vai comprar de você e não de uma outra empresa, né? Porque ela compraria de você. Aí cabe a você conhecer bem a sua empresa, o seu produto, para explicar isso de uma maneira que gere interesse e desejo, né? É fundamental. Legal. Por meio das nossas mídias sociais, pessoal, a gente divulga o nosso corpo, né? O nosso time de comentaristas
que sempre estarão aqui conosco, esses comentaristas de tempos em tempos, né? E eu tenho uma pergunta aqui separado, que veio para a gente, Wlainer, quando a gente divulgou lá o nosso banner no LinkedIn, Facebook, Instagram do Inteligência Portuária, sigam lá, @Inteligência Portuária. E veio uma pergunta especificamente para vários outros nossos comentaristas, mas também veio uma pergunta para você. Uma pergunta do Nicolas Raposo, e ele fala aqui o seguinte, que assistiu uma palestra sua, uma palestra online nos tempos de pandemia, né? Quando estávamos todos em uma espécie de lockdown, né? Sobre os mitos do empreendedor brasileiro. O que são esses mitos? Pergunta aqui o Nicolas Raposo. Então, o mito do empreendedor é assim, né? O que acontece? Existe uma realidade nossa, que é quando desde que a gente nasce, a gente é criado, como eu comentei no começo, para ser funcionário, né? Para fazer carreira numa empresa. Para ter um emprego, não um trabalho, né? E vai subindo aos pouquinhos, quem sabe um dia virar um diretor, um presidente, né? Só que um belo dia, muitos que estão ali se frustram por causa das condições de trabalho, ou por causa do patrão que ficou bravo com o patrão, ou por causa do cliente, ou por causa do salário. Um belo dia ele olha para o contra-cheque dele e fala, não, não é possível, eu não vou mais trabalhar para esse cara, eu vou ter meu nosso negócio, vou ser dono do meu próprio nariz. Né? Então o empreendedor surge ali, resolve empreender como um surto. Né? Uma dor. Ele surge como um surto, ele surtou com o trabalho dele e resolveu empreender. Então, a maioria dos empreendedores de hoje vem de um surto de operário, de técnico, né? Surtou com a sua profissão e resolveu empreender alguma coisa, uma boa parte, né? Não são todos. Então, o mito do empreendedor é achar que... E aí, o que acontece? Ele vai trabalhar, mas vai trabalhar com a mentalidade operária, de especialista, e não com a mentalidade que tem que ser, de gestor, de empreendedor, que procura conhecer as dores do público-alvo, procura contratar pessoas no perfil para sua vaga, e vai lá e vê os diferenciais da sua empresa para posicionar ela de acordo com o plano de marketing. E esse cara está empreendendo em todas essas áreas, né? Conhece os seus números, contrata bem as pessoas, cria uma cultura, missão, visão, valores, se posiciona no marketing, tem um processo de vendas, etc. Esse cara empreende em cada uma das áreas da empresa, mas normalmente a pessoa não vai direto para esse ponto, ela abre um negócio e pensa que tendo um bom produto, só isso vai garantir o futuro dela, né? E aí ela quer cobrar escanteio e cabecear ao mesmo tempo. E aí é isso, e ela vai, só que quando ela vê o dia a dia, que é arregaçar a manga, é suor, é o funcionário que não veio, é o fornecedor que vai atrasar, é o cliente que está com um problema e ele tem que equilibrar todos esses pratinhos na mão, ele vai vendo que a realidade demanda dele uma experiência, um conhecimento que ele não tem. E aí é aquela coisa, eu penso que eu estou empreendendo, coloquei uma placa, botei pessoas para dentro, contratei, eu estou empreendendo, sou empreendedor, se acha empreendedor ali, mas quando começam a cair os pratinhos, porque ela não consegue dar conta de tudo, e ainda tocar a vida pessoal dela, começa a falhar a qualidade com o cliente, começa a dar um furo no produto, começa a acontecer uns problemas, ela percebe que ela não é o empreendedor que ela achava que ela era. Então, existe aí o mito do empreendedor, de se achar um empreendedor, mas não é porque faltam esses conhecimentos, essa visão. Porque nós estamos aí, desde que nascemos, criados para ser operários, técnicos, e não gestores, e não empreendedores. Então, raramente uma pessoa desponta no meio da multidão como alguém já capacitado, um empreendedor nato, né? É muito difícil isso, as pessoas vão aprendendo com a experiência. Então, é necessário investir em capacitação, investir em criar um hábito de empreender. Empreender o quê? Em cada uma das áreas do seu negócio. O seu negócio se constitui por contratar bem pessoas, mas também conhecer os números, conhecer bem o produto, sim, mas também conhecer a missão do seu negócio, saber treinar as pessoas estrategicamente. Então, é um conjunto de visões, assim, uma visão sistêmica, né, onde você empreende em várias áreas, né, como se estivesse criando colunas para a sustentação de um prédio. A cada coluna que você ergue é uma sustentação melhor para o prédio, né? Então, uma coluna do conhecimento técnico, mas a coluna do conhecimento financeiro,
estratégico, gestão de pessoas, de marketing, de vendas, gestão do tempo. Então, é necessário empreender desenvolvendo essas colunas de sustentação. E isso passa por conhecimento, capacitação para desenvolver esse hábito de empreender. Então, com tempo, com treinamento, capacitação, reflexão, prática, esse empreendedor vai voltando, né? Porque muitas vezes a pessoa foi empreendedora na hora que ela abriu o negócio. Na hora que ela abriu, ela foi empreendedor, né? Porque ela chegou e falou, puta, eu tenho uma ideia, isso aqui, agora eu vou abrir uma segunda ali e tal. Mas quando vem os problemas do dia a dia e ela tem que resolver todos eles, ela começa a deixar a desejar na parte de empreendedorismo e se conecta mais na parte operacional e técnica do negócio, né? E aí, quando a linha da esperança sai em cena e começa a entrar a linha da realidade, né? Werner, 15 segundinhos para você se despedir. Nosso tempo é curto sempre em TV. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. É necessário apenas entender que para desenvolver a região é preciso passar primeiro pela capacitação, a preparação. E isso vem com treinamento, com adequação da visão, com o desenvolvimento de uma postura empreendedora. Legal, pessoal. Esse foi o Werner Ortiz, um dos comentaristas do Inteligência Portuária. Voltamos na semana que vem. Não esqueçam de seguir o nosso programa nas mídias sociais, @Inteligência Portuária. Um forte abraço a todos. Valeu! Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.